Boa noite a todos. Meu nome é Vitor, eu sou assistente de administração aqui na Biblioteca Santa Mônica. E para dar um pouquinho mais de acessibilidade ao nosso evento, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou homem branco, tenho cabelos castanhos curtos, uso óculos. No momento estou usando um headphone, né, com um microfone do lado esquerdo. Estou vestindo uma camiseta vermelha, com um crachá, né, do meu trabalho. Atrás de mim tem uma janela e uma mesinha redonda de escritório. Sejam todos bem-vindos a essa capacitação do 4º Programa de Competência e Informação das Bibliotecas UFO, cujo objetivo, né, é ter esse compromisso com alunos, professores, pesquisadores e demais interessados na produção acadêmica e científica. Agora vamos acompanhar a apresentação sobre o NEPED, o Núcleo de Estudos de Pesquisa em Humanidades Digitais, com o professor Dr. Antônio de Oliveira Júnior. Professor Antônio é doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, é bacharel em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor dos cursos de licenciatura e bacharelado em Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia do Pontal, do Instituto de Ciências Humanas do Pontal, da Universidade Federal de Uberlândia, o ICHPO, UFO. Trabalha com planejamento e gestão de cidade e do território. Interações espaciais, econômicas, sociais e políticas e sistemas tecnológicos, impactos da tecnologia no espaço. Lembro que essa sessão está sendo gravada, né? O vídeo será disponibilizado posteriormente no YouTube das bibliotecas. Ao longo, né, do nosso encontro, dessa nossa sessão, eu vou disponibilizar o formulário para a lista de presença aqui no bate-papo. E lembro que os certificados de participação não são liberados imediatamente. Então, a partir de dezembro, fiquem à vontade para entrar no site da CIEX para ver se os certificados já estão disponíveis. O endereço do CIEX e outras informações eu deixei aí em notas compartilhadas logo acima da lista de participantes. Então, passo agora a palavra para o professor Antônio e desejo a todos uma boa apresentação. Professor Antônio. Obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui, né, falando sobre o nosso núcleo. Eu vou me inspirar em você e fazer a mesma apresentação que você fez. Eu sou um homem branco, careca, de barba. Atrás de mim tem uma estante com muitos livros, que eu estou na minha casa. Enfim. Vou falar um pouco do histórico do núcleo, que é um histórico simples, e um pouco das linhas de pesquisa e o que é que a gente está pretendendo fazer, sobretudo ano que vem. O núcleo ele foi idealizado, na verdade, quem deu o pontapé inicial para a criação do núcleo foi o professor Marco Antônio Sávio, que é o atual diretor do ICH, do ICHPO. Isso foi em 2019. Ele me fez uma proposta, a gente ficou conversando, isso foi final do ano, aí vieram as férias, aí veio 2020, a pandemia, a gente continuou conversando, e no final de 2020, o projeto o regimento do núcleo foi aprovado no Conselho da Unidade, e institucionalmente foi quando o núcleo foi criado. E aí, assim, ele é um núcleo interdisciplinar, o professor Marco Antônio Sávio, ele é do curso de História, a gente tem a professora Raquel Aparecida Souza, que é do curso de Pedagogia, o Wellington Amarante de Oliveira, que é professor da História também, a Kátia Luísa Silveira, que é técnica da UFO e fez mestrado e está fazendo doutorado agora em Geografia. Eu e vários alunos de graduação e alguns alunos de pós-graduação, que estão vinculados diretamente à nossa pesquisa. O NEPED, ele tem um dos objetivos é criar um espaço institucional, para a gente meio que discutir
é, promover debate, né, meio que dialogar, né, com essa questão dos estudos sobre humanidades digitais, né, e ampliar a reflexão sobre a temática. É uma temática muito ampla, né, com um conceito que ainda está em construção, né, polissêmico, né, e aí, assim, né, a gente adotou inicialmente um conceito que ele está colocado no Manifesto das Humanidades Digitais, né? Ele vai dizer no ponto, acho que 3, ou no primeiro item do manifesto, que a opção da sociedade pelo digital altera e questiona as condições de produção e divulgação dos conhecimentos, né? Então, a partir dessa concepção é que a gente foi estimulado a entender essa temática, né? Entender, sobretudo, esse mundo que hoje está extremamente digitalizado e os impactos dessa digitalização no mundo, ela afeta, né, tanto as questões econômicas, as questões da memória, né, as questões pessoais, das relações sociais, sobretudo, né? Então, a gente tem pensado muito nessa questão, né? E a ideia de ser interdisciplinar é justamente porque, né, essa temática ela não é restrita a nenhuma área de conhecimento, né? A gente tem pessoal da comunicação trabalhando nisso, tem o pessoal da história, da geografia, da economia, né, em várias vertentes, né? O foco principal que a gente tem é justamente entender esse mundo digital, né, que cada vez está mais digital. E aí, assim, inicialmente, a gente tem 3 linhas de pesquisa, que é a história pública digital, as tecnologias digitais, linguagem e educação, e territorialidades, identidades e representações no mundo digital, né? Que é, né, juntando todas elas, a gente consegue, em algum momento, criar um diálogo, né, entre essas discussões. A história pública, né, ela vai procurar compreender essas transformações teóricas dentro do ofício do historiador, né? A história, na verdade, ela é uma ciência que ela tem mais avanço que as outras nessa temática das humanidades digitais, né? Ela vem avançando há muito tempo, né? Sobretudo na questão das memórias, né? Dos acervos digitais, da construção de acervos digitais, né? Da produção dessa memória, né? O que tem sido muito importante, né? Porque se por um lado, né, a gente tem essa tecnologia toda que ela afeta, às vezes de forma bastante perversa, né, as nossas relações sociais, as nossas relações pessoais, quando a gente pensa, por exemplo, na quantidade de fontes de pesquisa que hoje estão disponibilizadas digitalmente, né, se amplia aí um universo de possibilidades de você fazer pesquisa, né? Eu lembro quando eu estava na minha graduação, eu fazia pesquisa na Biblioteca Nacional. Ia lá, né, no Rio de Janeiro, ia lá para a Biblioteca Nacional, o setor de microfilme, olhar jornal, ler jornais do século XIX. Hoje eu faço isso pela hemeroteca, né? Então, assim, a facilidade que a gente tem, né, do acesso a fontes que está cada vez mais crescendo facilita muito a produção do conhecimento, muito mesmo, né? E aí entender como é que essas mudanças, né, afetam o trabalho do pesquisador, né? A outra linha que a gente tem é de tecnologias digitais, linguagem e educação, né, porque a gente percebeu, né, e ficou muito claro isso, né, durante a pandemia, talvez a gente tenha tido uma surpresa, né, por conta do grau de precariedade da acessibilidade digital, né, nas universidades, principalmente, né, e os impactos, sobretudo negativos disso, né?
que passa aí por um processo de alfabetização digital, de letramento, de exclusão, né, digital, né? E como é que essa questão dessa tecnologia, que parece ser universal, né, que permite aparentemente o acesso a todos, não resolve o problema da educação. Pelo contrário, né? Eu acho que até em alguns momentos, em alguns casos, a gente teve um declínio nisso aí, né? O MEC recentemente lançou uma nota preocupado com a quantidade de cursos de formação de professores no formato EAD, né? Porque, assim, não é uma questão de que os cursos EAD não têm qualidade, né? Eu acho que eles precisam ser redimensionados para ter uma qualidade maior, né? Porque eu acho que a gente não tem como sair dessa, né? Então, assim, essa questão, né, das novas linguagens, né, que estão envolvidas nessa tecnologia digital, né, que refletem na educação, né, e que a gente tem que se adaptar, assim, quase que cotidianamente, né? Essa questão aí dessas novas linguagens, né? Desses novos termos, e aí cada dia aparece uma terminologia completamente diferente, né? A outra linha é territorialidade, identidades e representações no mundo digital, né, que está relacionada diretamente aos impactos, aos aspectos socioeconômicos dessa economia digital, né? Como é que ela afeta a percepção do homem pelo espaço, do espaço físico, né, do espaço geográfico, como é que se dá as relações, né, sociais, sobretudo as relações econômicas, né, a economia de uma forma geral, sobretudo o comércio, né, ter passado por grandes mudanças, né, e passado por um processo intenso de digitalização, né, do uso de aplicativos como o Instagram, o Facebook, o WhatsApp para fazer vendas, contatos com o cliente, né, formas novas de pagamento, né, tudo isso tem alterado, né, e entrado em choque com uma questão que é o baixo conhecimento que muitos empreendedores e usuários têm, né, do uso, do potencial de uso dessa tecnologia e, na verdade, também do acesso a essa tecnologia, de saber manusear, né? E isso vai alterando, né? Durante a pandemia, a gente teve mudanças muito bruscas nessa questão da economia, com aumento, por exemplo, do uso de aplicativos de entrega, né? Sobretudo de entrega de alimentos, que reestruturou, né, muitas economias locais, né? Muitas cidades tiveram uma espécie de uma alteração por conta disso, né? Trouxe à tona uma questão da relação de trabalho também, que é extremamente problemática. Ou seja, né, os impactos que, de uma certa forma, as tecnologias têm, elas são, sim, de uma dimensão muito grande, né, e capaz de a gente ver, né, perceber várias conexões e várias questões extremamente preocupantes, né? Sobretudo na questão do comportamento humano, né? Em relação a essas mudanças que muitas vezes tiram a nossa sociabilidade, né? Mas, assim, em relação, por exemplo, eu acho que assim, as humanidades digitais, de uma forma geral, ela é uma área de conhecimento que tem uma discussão muito grande na Europa, né? E em alguns países da América Latina também, né? O Brasil está entrando um pouco, talvez tarde nessa discussão, né? Eu não sei, eu acho que a gente é o primeiro grupo que tem na UFO, né, que se propõe a fazer uma discussão sobre isso, né? Eu queria até que tivesse mais para vocês poderem dialogar, né? Que o diálogo dentro da universidade ele é bastante importante, e quanto mais interdisciplinar ele for, melhor ainda, né? Porque a gente aprende, né? Ver o que o outro não vê, enfim.
Mas na Europa, e nos Estados Unidos e em parte da América Latina, é uma discussão que já vem sendo feita há muito tempo, né? E muito desencadeada pela história, porque a história vai pegar essa questão das humanidades digitais e atrelar a questão também da digitalização de fontes, né? E formas de você construir uma memória, né? De produzir uma memória em cima de documentos físicos, né? O que é uma coisa excelente, porque você imagina um manuscrito lá do século XVII digitalizado, você não vai, né? As pessoas não vão precisar mais pegá-lo, né? Ele não vai correr o risco de deteriorar com um tratamento de alguém, né? A forma como alguém pega, né? E a facilidade também que isso cria na acessibilidade à informação, na acessibilidade ao conhecimento, né? Que é uma coisa assim que eu sempre fico admirado e cada vez mais admirado com esse acesso à informação e a possibilidade de a gente produzir conhecimento, né? Em cima dessas fontes, né? Ou seja, assim, né? O núcleo hoje ele tem esse objetivo de a gente entender esses processos, né, sociais, econômicos, políticos, psicológicos, né, em relação a questões relacionadas a essa digitalização, né, que a gente da sociedade de uma forma geral, né? E o uso dessas tecnologias, sobretudo, como é que ela impacta na população, né? E assim, a gente, né, no núcleo a gente fez um seminário, que foi um seminário meio que de apresentação do núcleo, ele está disponível no YouTube, depois eu posso até mandar o link, onde a gente fez uma apresentação geral e cada membro do núcleo fez uma apresentação das suas linhas de pesquisa, né? Esse ano, né, por conta desse retorno, dessas questões, a gente não desenvolveu muitas atividades, né? Mas, assim, o que a gente pretende fazer no ano que vem, né? A gente pretende ampliar o diálogo, né? Buscar outros grupos de pesquisa, porque eu sei que tem vários no Brasil, a gente já tem meio que um mapeamento desses grupos, para tentar, né, se articular, né? E procurar, na verdade, né, grupos de pesquisa que tenham a mesma temática de discussão dentro da universidade, dentro aqui da UFO, né? Porque a gente tem, por exemplo, na comunicação, um pessoal que trabalha com a questão da comunicação digital, de redes sociais, né? Que é uma temática que nos interessa, né? A gente está pretendendo fazer um evento, né? Uma espécie um seminário, né? E criar um fórum de debate, um fórum de discussão, né? Para cada mês, uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, a gente ainda está estudando isso, né? Chamar algum pesquisador para fazer apresentar a sua linha de pesquisa, a sua temática, ou discutir alguma problemática, enfim, né? Ano que vem é ano de eleição, e ano de eleição é um ano muito rico, né, nessas discussões, né? A gente pretende também, né, criar uma série de publicações, tipo textos para discussão, e depois que seria uma primeira apresentação assim de um texto produzido pelos pesquisadores do núcleo, né, estudantes, né, e pós-graduandos, né? Então, assim, a gente está, de uma certa forma, construindo um plano de atividades para 2024, né, porque esse 2023 foi um ano meio pesado, né, e aí a gente já está meio que acomodando assim, né, nas atividades, né, e aí a gente quer ampliar essa discussão, a gente quer trazer essa discussão, né, para dentro da sala de aula, né, colocar os alunos, sobretudo de graduação, nesse debate, porque ele é um debate extremamente contemporâneo, né? É um debate que, inclusive, precisa ser feito, né, dessa relação da questão dos efeitos, né, do uso dessas tecnologias e as potencialidades também, né? A gente não está pensando só na questão que seria assim,
os aspectos negativos da tecnologia. Não, a gente está justamente querendo entender esses aspectos negativos, né, para a gente buscar o potencial, né, que as tecnologias têm de uma forma geral, né? Porque o potencial, eu acredito que ele seja muito maior do que a gente usa, né? Muito maior do que a gente usa. E isso envolve a questão, por exemplo, de ética, com a questão lá do chat GPT, né? Uma série de questões que a gente precisa realmente estar na pauta do debate, né? Precisa estar na pauta do debate porque é importante, né, essas questões, e a gente vive muito essas questões, mas a gente discute pouco, né? Todo dia a gente vivencia a tecnologia, tem acesso a uma tecnologia nova, usa um recurso tecnológico, mas a gente não faz uma avaliação, até porque não faria mesmo, né? Porque a gente, como usuário, né, desses efeitos. Qual é o efeito que isso causa? Desculpa. Qual é o efeito que isso causa na minha vida, né, na minha vida pessoal, na vida de determinados grupos, na cidade de uma forma geral, né? Então é isso. Eu acho que o núcleo ele é muito novo, né? É muito recente. A gente, infelizmente, ainda não tem um espaço físico, a gente tem espaços virtuais. Né? E aquela eu não sei se é uma contradição, né? Mas o espaço físico ele é fundamental para a gente, né, digamos assim, alojar os alunos e fazer um debate sobre esse mundo digital de forma presencial, né? Mas a gente espera em breve conseguir um espaço, né, o que não impede que a gente esteja, né, trabalhando e se encontrando para algumas questões, né? Quero mais uma vez agradecer ao Vitor a oportunidade de apresentar o núcleo, né, e estou à disposição aí para a gente conversar e trocar algumas ideias. Obrigado. Certo. Obrigado, professor. A gente tem sentido, né, na verdade, essas dificuldades, esses problemas na relação humano e tecnologia bastante aqui na biblioteca, nas bibliotecas também, né? Que as bibliotecas estão passando por esse processo, né, de ir para o digital também, né? Eu, pelo menos, vejo bastante em relação, por exemplo, a gerenciadores bibliográficos, né? Então, hoje, tem a norma que estipula, né, como é que faz a citação, como é que faz a referência, mas mesmo tendo a norma, hoje a gente quase nem precisa muito pensar em relação a isso, né? Tem um programa que faz isso, tem um recurso tecnológico que desocupa a mente, por assim dizer, né? Para que a gente possa se concentrar em outras questões do trabalho acadêmico, né? Desenvolvimento da pesquisa propriamente. E o tanto de recurso tecnológico para a própria pesquisa, né? Ferramentas de corpus, de coleta de data mining, web scraping, né? Então, realmente, a tecnologia vem envolvendo tudo em que o humano está, né? E muitas vezes a gente não consegue dar conta disso, porque a velocidade dessas mudanças são muito rápidas. Sim. E aí tem aquela fase que é do conhecimento da tecnologia para a gente manusear, né? Eu sou fã de biblioteca física. Então, embora esse mundo digital permita a gente ter um acesso a várias fontes, eu fico muito triste quando eu vejo uma biblioteca vazia. Né? Porque eu ainda sou fã do livro físico, só em último caso que eu uso o livro digital. Então, assim, ainda sou desse tempo, né? Embora Certo. tenha um leitor como o Kindle, mas assim, eu gosto de pegar, gosto de uma livraria e de uma biblioteca. Eu também sou desse pensamento. Mas mesmo os alunos mais novos, nessas turmas que entram mais recentemente, eu, pelo menos, percebo que elas têm um pouco de dificuldade em relação à tecnologia, né? Ainda preferem um livro digital. A gente tem a assinatura do Minha Biblioteca, né? Por exemplo, os livros de cálculo, que são extremamente procurados nas bibliotecas, né? Esgotam as unidades físicas e a gente tem à disposição o digital no Minha Biblioteca e os alunos têm muita resistência nesse sentido também, né?
Às vezes é porque é mais fácil levar o livro físico, né, na aula, né, o acesso que a gente tem ao digital é só o online, não tem o offline, então precisa estar conectado à internet, né, então às vezes a internet falha. Essa semana mesmo estava bastante ruim a internet aqui no campus. Aqui também. Né? Então aí a gente quer, né, ter mais acesso, mas a internet às vezes também não colabora. Então, Sim. é questão de infraestrutura básica, tecnológica básica, né? Então, eu acho que isso freia um pouco, né, esse avanço para o digital. Não, e tem uma coisa, Vitor, que é assim, o que a gente tem percebido aqui entre os nossos alunos é que assim, eles sabem muito bem operar um celular nas redes sociais, mas eles não sabem operar um pacote, por exemplo, do Office, que é uma coisa assim, não sabem. A Às vezes dificuldade... tem aluno que não sabe nem ligar um computador. E assim, e aí assim, é aquela uma certa contradição, né? Porque eles sabem muito bem manusear as redes sociais, Instagram, Facebook, Tinder, seja lá o que for, mas não sabem manusear uma máquina que como um computador, por exemplo, né? E utilizar determinados recursos dessa máquina. Isso é verdade. Porque, assim, no final das contas, é quase meio intuitivo, né? Os programas no computador. Tem mais ou menos, basicamente, as mesmas funcionalidades básicas, né? O abrir, o fechar, o salvar, e mesmo assim... Mas eles não sabem ler ícones. Exato. Agora, se fosse emojis... Acho que a Microsoft vai ter que mudar os comandos para emoji. E o Thiago, se ele estiver por aqui, se ele quiser abrir a câmera também, Thiago é o nosso coordenador de atendimento ao usuário. E a ideia de estabelecer, né, um grupo de estudos em humanidades digitais, né, surgiu recentemente aqui nas bibliotecas, enquanto a gente preparava, né, o tema para esse programa de competência nosso, que a gente faz todo ano e no mês de outubro. E aí surgiu a ideia, né, de trabalhar a ideia das humanidades digitais, e isso foi uma faísca que está crescendo, né, está virando um fogo aqui, está incendiando aqui as ideias na biblioteca. E aí, né, aí eu não sabia, vim a saber que o Thiago, ele é dessa área de humanidades digitais, né, então ele já está um pouquinho mais em casa. Para mim é completamente novo. Eu conheci este ano, né, as humanidades digitais. Eu fiz um cursinho de curta duração depois na FGV e me apaixonei pela proposta, né, pelas ideias, pelos projetos que já estão em andamento. E então aí surgiu a ideia, né, que entre os servidores da biblioteca de desenvolver, né, de estabelecer um grupo de estudos também em humanidades digitais dentro das bibliotecas, pensando, né, a relação das bibliotecas com as tecnologias ou a tecnologia, né, enfim. Tiago, se você gostaria de falar alguma coisa, se apresentar também, por gentileza. Claro, boa noite. Fiquei feliz aí que eu acho que eu encontrei o conterrâneo que ele estava, né? Eu sou o Thiago, atualmente estou na coordenação aqui da Divisão de Atendimento ao Usuário das Bibliotecas UF. Vou me autodescrever também. Eu sou homem, pardo, uso cabelos curtos, barba grande, né? Atualmente eles são mais brancos que pretos, todos os fios. Estou na sala aqui da Diaus, ao fundo tem uma janela aqui também, estou de camisa cinza. Professor Antônio, feliz de ouvir até, né? O senhor falou que acho que é o primeiro grupo que aborda o tema, né, na UF. A gente, enquanto estava ali discutindo para a questão da temática mesmo da semana, né? Que é uma semana que envolve, além de atividades técnico-científicas, um pouco mais da característica que a gente está fazendo agora, né? Com competências também, com criação de competências, né? A partir de capacitações.
também envolve atividades culturais, né? Que aí às vezes fogem um pouco do foco de humanidades digitais, né? Mas a gente tenta trazer de alguma forma, nem que seja com a prática de divulgação, por exemplo, utilizando ali redes sociais, inclusive até a questão aí de tentar letrar um pouco mais o pessoal em relação à utilização da tecnologia, né? Você tocou num ponto importante aí, que as pessoas não leem os ícones, na verdade, eu acho que é aquela questão que a própria tecnologia trouxe para a gente, que é a falta de paciência, né? Isso é muito rápido, né? E o papel da biblioteca aí, né, que a gente tem tentado fazer com o Vitor muito bem aí na presidência da Comissão de Competência e Informação, que até organiza o PCI, é a gente tentar trabalhar com as capacitações mesmo, criação de competência, a questão de letramento digital, para que se saiba utilizar a tecnologia, né? Isso que é o mais importante. O Vitor falou da questão de conhecer um pouco mais esse ano sobre as humanidades digitais. Eu conheci também, demorei a conhecer, né? Se a gente começar a pensar na literatura que a gente tem, isso eu pode falar até com mais experiência e mais certeza do que eu, porque já estudo o tema há mais tempo. Eu comecei a trabalhar mais com comunidades digitais ali em 2016, quando eu estava lá estava no final do mestrado, era bolsista lá na Fundação Casa de Rui Barbosa, era bolsista lá num projeto de coleções digitais, a gente trabalhava com repositório, só que com uma coleção histórica, né, que era a coleção de cordéis da Fundação Casa de Rui Barbosa. E aí a gente começou a trabalhar a questão de curadoria mesmo, né? Eu já trabalhava com repositório desde que eu fui estagiário na Fiocruz, mas não com esse pensamento, talvez, né? E ali a gente tentou, até chegou a formar um laboratório para se discutir, a gente apresentou trabalho na área de humanidades digitais, né? E ali eu comecei a realmente gostar, né? Depois de um tempo, por força maior, um tipo de trabalho principalmente, de parar de estudar um pouco a área, e graças ao Vitor agora, nesse semestre, né, Vitor, trouxe uma ideia muito legal, voltou ali aquela coisa, olha, a gente trabalha com humanidades digitais, com práticas, né, ali surgidas a partir dessa questão de humanidades digitais, de forma diária, mas a gente estuda pouco, como você falou, né, talvez ali analisa pouco o que está acontecendo realmente, e como se utiliza aquela tecnologia, como funciona, o que a gente pode melhorar a partir dela, ou sugerindo novas visões, novas práticas, né? Eu gosto muito da questão de prática mesmo, né? De formar a comunidade de práticas, de trabalhar ali com o desenvolvimento de conceito para praticar, para trazer, por exemplo, para a biblioteca. O Vitor também me ajudou muito numa questão da interdisciplinaridade que você falou, né? Eu venho da área da ciência da informação, né? Da biblioteconomia, então estou treinado a pensar geralmente para o uso de repositório, base de dados, competência de informação, enfim. O Vitor já trouxe uma coisa que é da humanidade digitais, né, que é a questão da área da literatura, da linguística, e pensando em outras tecnologias, né, isso é bem bacana. A gente perceber que é um campo grande, está se formando um conceito, exatamente por isso, por ser grande, né? E a partir ali de um pensamento aí do Vitor, de uma ideia do Vitor, né, para a gente trabalhar, inclusive, com os cursos de graduação, principalmente, numa questão ali de organizar, né, gerir os PPCs e criar acesso à informação para as fichas de componentes curriculares, por exemplo, né? Ele vai passar um pouquinho melhor ali, ele conhece um pouco mais de tecnologia. Veio a ideia de a gente tentar montar na biblioteca, né, no sistema de bibliotecas da UF, até a partir também de um projeto que se tem, que é da Bora, né, que é a Biblioteca de Obras Raras, que vai ter uma parte vinculada ali às humanidades digitais, é um projeto que a gente sabe que vai demorar a sair, né? A gente está no serviço público e realmente depende muito ali de liberação de verba, enfim. Mas a ideia é ter o espaço físico, como o senhor falou, um pouco contraditório, né? A gente pensar no uso de tecnologias, mas o espaço físico é necessário para que a tecnologia aconteça ali, se utilize a tecnologia. Né? Até pensando nisso, conversei com o Vitor, aqui com a direção também, da gente criar um grupo de trabalho aqui das bibliotecas para trabalhar essa questão de humanidades digitais, trazendo práticas, né, discutindo conceitos, até pensando em eventos, quem sabe, como esse que a gente está desenvolvendo aqui nessa semana, né? E aí também surgiu a pesquisa sobre o Uneped. Foi bem legal achar que a UF tem aqui um núcleo assim, que discute a temática, né? Não está alheia ali de alguma forma, por mais que seja novo, como o senhor comentou, mas como você também comentou, no Brasil se demorou a discutir ali. Se a gente pegar o que a gente tem de bibliografia, né, de referências da área já, né, de tempos, principalmente na Europa, eu acompanho muito alguns escritores ali de Portugal, né,
que já tem obras aí de bastante tempo, né? Então, a gente está com essa ideia de formar um grupo de trabalho, né? E vai acabar também sendo de pesquisa, e a gente pretende contar com o apoio de vocês aí, com alguma perturbação ali de vez em quando, para a gente tirar dúvida e para ajudar a construir também. Da mesma forma, né, a gente trabalha de forma colaborativa, né, que é uma coisa bem também ligada às humanidades digitais, né? E aí, desenvolver tanto para o núcleo quanto para a biblioteca, eu acho que isso é importante até para o crescimento da instituição e como que ela vai discutir ali a temática de alguma forma. Então, assim, só tenho a parabenizar aí pela iniciativa de vocês. Gostei muito das temáticas, até anotei aqui que a temática 1 e 2 aí, numerei, né, História Pública Digital e Tecnologias Digitais de Linguagens e Educação, ela está bem vinculada ali às bibliotecas, principalmente, né, não que a outra não esteja, mas a gente vai pegar outros pontos ali de discussão aqui dentro, mas a História Pública Digital, se a gente pensar em curadoria, acesso à informação, utilização de bases de dados, plataformas de portais periódicos, por exemplo, né, repositório. A 2 ali, se a gente pensar também na questão de competência, informação, letramento digital, tudo que a gente já trabalha aqui de alguma forma, mas estudar como que isso acontece para melhorar, eu acho que é o ideal, né? Sim, assim, você falou no portal dos periódicos, eu lembro que de vez em quando a CAPES manda um e-mail meio que preocupada porque o acesso é baixo, né? Então, assim, eu acho que falta, o que nos falta de uma forma geral, né, não é só na UFA, acho que de uma forma geral nas universidades, é essa informação do que tem disponível, né, e como acessar, né? Porque a gente tem fontes riquíssimas aí que não são acessadas, né? Que existe uma dificuldade, inclusive, para acessar, né? Eu acho que assim, acho que a criação de um grupo de trabalho, como vocês estão propondo, pode trazer novas iniciativas, né? Para meio que divulgar né, dentro da própria universidade essas plataformas de acesso, né? E esse conhecimento também, né? E meio que desmistificar e educar mesmo, né? Porque até essa coisa da educação digital, ela é importante e às vezes eu acho que a gente deixa isso muito de lado, de uma forma geral, né? Deixa isso muito de lado ou resume muitas vezes essa educação digital a um uso de um editor de texto, né? E a gente sabe que os recursos são enormes por aí, né? Como o Vitor falou, você tem hoje softwares que fazem a referência bibliográfica, né? Um amigo meu estava utilizando, ele escreve os textos, coloca a bibliografia lá no final, aí ele pega o arquivo, faz uma cópia da bibliografia, joga no chat GPT e pede para o chat GPT organizar de acordo com as normas da BNT. E aí faz lá direitinho, né? Dentro das normas da BNT, ou seja, é aquele uso possível, né? Não é aquele uso antiético de chegar e pedir um comando para o chat GPT escrever um texto, né? Como já teve várias denúncias aí, inclusive na Espanha, parece que um cara que perdeu até o título de doutorado porque a produção dele era muito grande, foram perceber que ele estava utilizando inteligência artificial para produzir artigos. Né? E é uma outra questão que envolve, né, muito essa questão da ética digital, né, de como é que a gente deve se comportar num ambiente digital e perante a tecnologia. Né? Eu acho que assim, é aquela questão, tudo tem o seu limite. Né? Eu acho que, embora muita gente tenha discursos, né, que a inteligência artificial vai substituir muitas coisas, eu acho ainda meio perigoso pensar assim. Né? Mas acho que a gente tem que estimular o debate mesmo. Né? Seja nas discussões, seja buscar iniciativas,
iniciativas práticas, formação, né? Porque quando essa garotada sai da universidade, ela se depara com um mundo de trabalho que muitas vezes a universidade não conseguiu ofertar para ela, né? E aí tem que aprender muita coisa mesmo. E acho que se a universidade puder suprir um pouco, acho bastante viável, né? E importante. Em relação ao acesso da CAPES, por exemplo, a gente tenta divulgar o máximo possível, não é, Tiago? A gente chama, convida os cursos, convida os alunos. Então, a gente faz o possível, né, para incentivar o uso não só da CAPES, né, mas de todos os produtos, né, principalmente os assinados, né, pela instituição. Mas ainda assim, o Google em geral, né, acaba sendo mais conveniente, né, porque traz mais resultados, né, mas né, é o resultado melhor, né, é o mais conveniente para uma pesquisa acadêmica, né, então a gente tenta ao máximo, né, incentivar, a gente mostra que é possível usar o Google, mas existem ferramentas mais apropriadas, né, para uma pesquisa acadêmica, né. A gente, assim, esforça aqui para conseguir divulgar bastante esses produtos, né? Sem contar que a importância de como pesquisar, né? Não é tudo bem utilizar o Google e tudo mais, mas tem uma questão de como pesquisar, chegar a um resultado ideal, né? Chegar ao que você quer, realmente a sua solução, né? E onde pesquisar. Você chegou a tocar no assunto de fonte, né? A gente da biblioteconomia trabalha bastante com essa questão de fonte de informação. Então, é como pesquisar e onde pesquisar. Acho que trabalhar isso, né? O Vitor coloca aí que a gente divulga bastante, mas a gente sabe também que, como aquela paciência que eu falei, né? Quando eu abro o navegador, normalmente ele já está no Google. Então, é ali que eu já vou fazer minha busca. Eu não vou buscar outra situação. Por exemplo, a gente tem uma plataforma que a gente tem divulgado, e eu acredito até que os acessos tenham melhorado, que é o Target, que é uma plataforma que dá acesso às normas, da BNT principalmente, né? E aí a gente faz treinamento, enfim, hoje eu fiz uma apresentação da Target numa biblioteca, e a pessoa que viu, olha, mas pode baixar, pode usar, entendeu? É aquela questão de saber que existe realmente. Olha, tem aqui, você pode... Fiz uma orientação aqui com um aluno também de mestrado, né, para a normalização da dissertação dele, quando eu apresentei a plataforma em si, falei, olha, essas normas você pode baixar, né? Estão aqui disponíveis para você que tem vínculo. Ficou maravilhado, assim. Ele, tem aqui. É melhor do que você procurar no Google, porque no Google vai ser alguém que colocou lá de forma legal. Aqui você está baixando para você de forma legal, né? Você não comete nenhum tipo de crime, digamos assim, apesar que quem aqui nunca, né, foi no Google buscar alguma coisa, mas é bem isso, né? Conhecer ali as fontes de informação que você tem, né? O portal de periódico da CAPES nos fala, é ideal ali que se busque, principalmente quem está na graduação, pós-graduação, então não se fala, né? O portal de periódicos, o banco de tese da CAPES também. E é engraçado quando a gente, assim, às vezes eu vou dar uma orientação, né, de pesquisa para os alunos, né, dentro da disciplina, aí mostro algumas bases de dados, né, às vezes até a biblioteca da UF mesmo. Mas eu falo assim, mas isso aí todo mundo pode acessar, eles não sabem, né? Falta um certo conhecimento de como acessar essas bases, né? Aí eles ficam fascinados assim, com algumas coisas que tem, aí passam a usar. E, desculpa, a questão de encontrar a fonte também, existem as formas, né? Pode ser pelo Google, pelo portal de periódicos, mas, por exemplo, como a gente viu ontem com sobre o ChatGPT, né? O ChatGPT também é uma forma de chegar até uma fonte de informação, mas nem sempre aquela fonte de informação existe, né? Ele também inventa. A apresentadora ontem, né, falou que teve essa experiência, né, de uma bibliografia inventada pelo ChatGPT. Eu também já passei por isso, é muito engraçado. E a gente fica lá procurando, gente, mas onde está essa fonte? Não existe. Ele inventou um título para um autor, né?
Então, e se a gente não tiver esse cuidado, acaba colocando lá no trabalho, citando uma fonte que nem existe, né? Vitor, a Yara levantou a mão. Pode fazer uma pergunta? Pode falar? Pode ser, Sim, professor? Yara? Boa noite a Boa todos. noite. Vocês me escutam? Te escutamos. Sim. Eu estou achando muito interessante esse diálogo, né? Gostei muito da fala do professor. Eu trabalho na biblioteca também e pensando aqui, né, com tudo que foi falado, eu acho que é a nossa função justamente aliar, né, a tecnologia, mas sem desprezar o presencial. Nós temos notado, né, um esvaziamento nas bibliotecas logo pós-pandemia. E aí a gente até acreditou que isso fosse, né, aumentar, né? Mas eu tenho observado que esse semestre o presencial tem voltado, né, de uma maneira mais expressiva. Igual eu fico observando assim, por exemplo, com a assinatura da minha biblioteca, que os livros são digitais, e a gente ainda tem uma dificuldade até para os alunos utilizarem, né? Porque mesmo tendo a facilidade tecnológica de não precisar de carregar livros, né? A gente ainda vê muita gente sempre preferir, né, o físico mesmo. Isso acontece também com os treinamentos que a gente oferece. Tem gente que prefere remoto, assim, por ter a possibilidade, né, de fazer em casa, mas tem gente que ainda tem muita necessidade do presencial. Então, acho que é um desafio, né? E é bem interessante a gente conversar sobre isso, para até mesmo pensar como que serão traçados os caminhos, né? De agora para frente, a gente diz no âmbito da biblioteca por onde nós estamos inseridos, mas que isso tem que repensar enquanto biblioteca e universidade mesmo. Mas para mim está sendo grandioso participar dessa fala e assistir essa palestra tão interessante. Muito obrigado, Yara. Eu acho que realmente o movimento está voltando, né, nas bibliotecas. Aqui no Santa Mônica também observo isso. E está voltando, os alunos querem bastante espaço para estudar, né? Não sei se está faltando espaço no restante da instituição, mas eles vêm aqui realmente procurando bastante espaço para estudar, espaço sem grupo, né? Então, tem a função socializadora aqui da biblioteca, né? Então, eu observo bastante por aqui também. E aproveitando que o Thiago mencionou em relação aos PPCs, um dos projetos, né, das ações que a gente quer desenvolver aqui no nosso futuro grupo de estudos em humanidades digitais seria algo parecido com o Open Syllabus, que é uma plataforma, né, de consulta a fichas de disciplina, planos de programa de curso de superior. Né? O Open Syllabus é uma iniciativa norte-americana que trabalha apenas com fichas de disciplinas em inglês, né? Mas a partir dele a gente consegue, por exemplo, fazer um levantamento de qual o título mais indicado nas fichas de disciplina, qual o autor mais indicado, né? A gente pode visitar a bibliografia, né, das instituições que fazem parte, que têm fichas de disciplina aqui nesse Open Syllabus. A gente gostaria de instituir, né, começando aqui pelos nossos, né, a Open Syllabus é bem grande, ela reúne cerca de 140, se não me engano, né, que ela fala aqui no About, 140 instituições. Então, a gente começando aqui com os nossos, né, que é um material que a gente tem à disposição na instituição, é um material com que a gente trabalha nas bibliotecas, né, todo ano a gente tem aí
fazer análises quantitativas e qualitativas de fichas de disciplina para avaliação do MEC. Então, por que não aproveitar esse material, né, que já está disponível e metrificá-lo, né? Extrair dados dali de dentro, quantificáveis, qualificáveis, né? Então, aqui, ó, 140 países, né, que tem fichas de disciplinas aqui no Open Syllabus. Então, esse já é um primeiro projeto que a gente quer desenvolver, né, dentro do nosso futuro grupo de estudo de humanidades. O Open Syllabus ainda fornece também um mapa visual, né, das fichas de disciplinas, das referências já cadastradas. Então, aqui a gente consegue ver a correlação das fichas, por exemplo, o Manifesto Comunista, né, com quem ele mais concorre, né, cada bolinha dessa é uma referência bibliográfica. Então, aqui a gente consegue extrair, professores, por exemplo, podem usar essa ferramenta para montar a ficha de disciplina, para tirar ideias de referências bibliográficas para as aulas. Os alunos podem fazer levantamento de referências bibliográficas aqui. É uma ferramenta que também serve para editoras, né? É possível pesquisar quais as editoras mais indicadas nas fichas de disciplina. Então, é um projeto bastante amplo, bastante audacioso, né? Claro que para chegar aqui precisa de muito ainda, né? Mas a gente já quer começar com o que a gente tem disponível na instituição para depois fazer parcerias com outras instituições. O Open Syllabus usa a técnica de web scraping, então ele só pega o que está disponível, né, de livre acesso na internet. Então, normalmente os planos de aula, né, os projetos de curso estão disponíveis online também. Então, seria uma outra fonte para a gente conseguir desenvolver um projeto semelhante a esse do Open Syllabus. E aí, claro, o pessoal das bibliotecas que estiverem nos ouvindo, né, que quiserem participar serão muito bem-vindos, né? Que aí aqui o processo de coleta, de limpeza dos dados, né? A gente vai precisar de bastante ajuda nesse sentido também. Ô, Vitor, nessa plataforma é possível inserir dados ou não? O Brasil não faz parte dessa rede? Não tem nenhum aqui do Brasil, pelo que eu consultei. A princípio, porque o Open Syllabus só recolhe material que esteja em inglês. Então, o primeiro critério ali é estar em inglês, né? O plano de curso tem que estar em inglês. Então, a gente consegue encontrar material da Índia, por exemplo, né, que também trabalha com língua inglesa, mas do Brasil não tem nada ali. As instituições que tiverem interesse podem enviar material para eles, né? Mas aí é aquela questão, precisa estar em inglês. E não tem nenhuma plataforma semelhante em português ou espanhol? Não que eu tenha encontrado, né? O mais parecido que eu achei em português é o mapa de citações. Eu não lembro se é do Rio de Janeiro. Mapa de citações. Ele faz um projeto parecido. Agora eu não tenho o endereço dele aqui, mas assim de um porte bem menor e é só para ciências sociais. É um mapa de citações das ciências sociais. Ah, tá. Então é bem curtinho, mas é um projeto bastante interessante também. Também tem esse mapa visual, né, correlacionando as referências. Outro projeto bastante interessante também para a gente se inspirar, né, a partir do que a gente já tem à disposição. Esse mapa de citações, como ele é voltado apenas para ciências sociais, a fonte de dados é a Cielo. Né? Então, eles buscam, o web scraping deles é ali na Cielo, o material publicado, se não me engano, de 2007 em diante, dentro da área de ciências sociais. Entendi.
É isso, pessoal. Tiago, mais alguma consideração? Rapidinho, só para a gente ir seguindo. A partir disso daí que a gente teve a ideia, né, de pensar um grupo ali para estudar, até porque a gente acredita que uma tecnologia, uma plataforma, né, uma prática dessa, vai impactar muito na construção das fichas pelos cursos, né, que a gente está tentando sempre ajustar os procedimentos, né, mas ainda ocorrem algumas não falhas, mas foge alguns controles, né, na hora, até por conta da própria construção ou do que o curso realmente quer, né? Então a gente acredita que isso vai ajudar a entender que depende de atualização, depende de análise também, né? Tem que analisar se realmente é possível ter essa obra, até porque uma obra que é indicada, talvez aí, uma das funcionalidades, até indicar obras que são esgotadas para se comprar, né? Então, assim, uma instituição tem, indica, mas não se acha no mercado, e acontece bastante, né? De obras que estão esgotadas, a gente não consegue comprar, mas o curso fala que quer manter ali. Então, assim, é uma forma de o curso talvez ver de forma clara ali, né? De um jeito mais claro, algumas situações que podem ocorrer na construção da própria ficha, né? A partir aí da plataforma, tirando dados, enfim, como o Vitor bem colocou. E a partir daí surgiu essa ideia. A gente já tem outros projetos aí, né, digamos assim, na agulha ali, para a gente já iniciar também, né? Projetos talvez um pouco mais simples de se fazer, entre aspas, né? Simples, porque esse daí é um pouco mais complexo, a gente vai depender de bastante ajuda mesmo, e a ideia é essa, buscar essa ajuda junto com os cursos, junto com o próprio NEPED, né? Se possível, para nos ajudar, a gente ajudar também na produção de todo mundo, né? E sobre o ChatGPT, só para divulgar também, a gente já está na página das bibliotecas, no tutorial da ABNT, da norma ABNT-NBR 10520, né, de 2023, já um modelo de citação e de referência para o ChatGPT. Então, assim, aquele senhor que produzia lá na Espanha todos os artigos ali com o ChatGPT, ele poderia citá-lo e referenciá-lo ali conforme a BNT, né? Então, a gente já está trazendo isso. Esse exemplo não está na norma. A gente considerou algumas indicações da norma, né? Foram as autoras, aí, no caso, consideraram algumas indicações ali para poder fazer essa citação. E é o que a gente sempre fala, né? Que eu sempre falo, na verdade, né? Tudo que você tirou de algum lugar, você tem que citar e referenciar, não importa o lugar, né? Se não é seu, coloque de quem para a gente evitar qualquer tipo de problema. E com o uso da tecnologia hoje, até pensando hoje no ChatGPT, que é uma tecnologia mais desenvolvida, mas se a gente pensar um pouquinho antes, né, em plataformas como Wikipedia, né, pessoas já pegavam o trabalho dali direto, né, e não estavam. Imagina hoje com o ChatGPT, que às vezes é até mais difícil de você localizar de onde saiu aquela informação, né? Então, a gente já tem ali também. A gente está com uma ideia de um material aí também para bibliotecas universitárias, né, de adaptação. O Vitor está trabalhando nisso, que é um que está aqui também presente. Eu, a Mara também, para adaptação de um material para bibliotecas universitárias, né? É adaptado a partir de um material de um professor, falando para se utilizar em sala de aula, tudo mais. Enfim, tudo para facilitar as práticas mesmo. Acho que essa que é a ideia das humanidades. Assim, eu tenho uma visão mais prática da coisa, né? Às vezes falta um pouquinho da teoria ali por conta da própria paciência em si, mas eu penso muito nas questões práticas que podem surgir a partir de iniciativas de humanidades digitais, a partir da discussão de conceitos mesmo. Professor, encontrei aqui o link do mapa de citações das ciências sociais, coloquei aí no chat. Então, ele é um pouquinho mais menorzinho, né? Mas aí o material dele é a Cielo, né? Então, aqui não são as fichas de disciplina, por exemplo. Aí, cada bolinha dessa é uma referência, né? Aqui a visualização, esse mapa, né, ajuda a visualizar a concorrência das referências, e dividido em 4 clusters, eu não consegui mais explicação sobre os clusters, né? Por que eles estão agrupados no azulzinho, no verdinho, não tem muita informação nesse sentido. Mas essa é também uma outra inspiração, né, para o nosso futuro projeto com os
os PPCs com as fichas de disciplina. É interessante isso aqui. É isso, pessoal. Alguma questão? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Perguntas, dúvidas? Tá fechado, Vitor. Certo. Alguém tem mais alguma colocação? Gostaria de colocar mais alguma dúvida? É uma questão aí só do. A gente estava começando mais cedo, né, Vitor? Em relação a auxílio mesmo, se a gente pode entrar em contato diretamente com o grupo, para ver aí o que a gente pode ajudar, ou solicitar ajuda também, né, para a construção, acho que coletiva de conhecimento. Sim, não, tranquilo. Eu vou deixar aqui meu um contato mais rápido, meu celular, tá? Coloquei no bate-papo. Tá? E tem um e-mail também, mas o celular é mais rápido. Mandar o WhatsApp. Ok. Aí a gente está à disposição. Bom? Certo. Professor, então, muito obrigado pelo aceite ao convite, pela participação aqui no nosso programa de competência. Obrigado, Tiago. Então, dou por encerrado nosso encontro e encerro aqui também a gravação. A todos, boa noite, muito obrigado. Quero agradecer mais Diga. uma vez ao convite aí do Vitor, né, do Tiago. Eu acho que a gente tem que buscar esses diálogos cada vez mais dentro da universidade, né? Sobretudo dessas temáticas novas, elas são bastante importantes, né? E a gente pensou que a gente estava sozinho nisso, né? Mas não estamos. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. A todos aí. Obrigado, professor. Obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal. Boa noite aí. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos seguir aí. Um abraço. Abraço.